graça. Amém. Amém. Hoje, como sempre, aqui na nossa comunidade, o Eterno ele tem começado a falar conosco já desde os louvores, né? E eu quero agradecer a irmã Iracema por ter trazido o louvor que você trouxe hoje. Deus falou muito no meu coração, me consolou bastante através desse louvor. O tema da mensagem de hoje vai contra o que a maioria de nós falou aqui desde o início. O tema da mensagem de hoje é: Deus não vai nos livrar de tudo. Veja que vai entrar em tudo que a gente falou, porque foi falado aqui que a tribulação produz, inclusive roubaram o meu texto, né? Foi falado aqui que às vezes a gente ora, faz planos, e quando nós oramos, o plano dá certo, e quando nós não entregamos na mão do Senhor, aquele plano não dá certo. E eu quero contrariar vocês nessa noite, através da Escritura, que nem tudo que a gente orar a gente vai ter. Por mais santo que a gente esteja, por mais firme com Deus que a gente esteja, por mais jejum que faça, por mais oração, cântico de louvor, Deus não vai dar. Nem tudo depende de se eu for fiel, o Senhor vai me dar. Não. E a gente vai aprender hoje isso aqui. A gente vai aprender, o primeiro segredo que a gente vai aprender aqui é que as promessas de Deus, ela é submissa ao caráter de Deus e ao propósito que Deus tem na nossa vida. Quero começar lendo Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, que diz assim. Mateus 7, 7 a 11 diz assim, texto conhecido, vou ler para a gente ganhar tempo, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Aleluia. Versículo 9: E qual dentre vós é o homem que, pedindo o seu pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O que nós encontramos na Escritura nesse texto? Jesus, Deus, o Mashiach, disse que se eu pedir, eu recebo, que se eu buscar, eu encontro, e que assim como eu, ser humano, dou coisa boa à minha filha, muito mais Deus vai me dar bens ou coisas boas. O que a gente entende quando lê esse texto? Porque hoje eu fui para o monte orar e não fui para o monte, fui para o corredor. Hoje eu orei no corredor, o lugar que eu mais gosto de orar. E lá no corredor hoje eu questionei Deus. Eu briguei com Deus. E é natural. O Senhor prefere que a gente fale tudo o que está no nosso coração, do que a gente chegue e diga assim: ó Senhor do universo maravilhoso, poderoso, e por dentro está: o Senhor me fez confiar em Ti e eu quebrei a cara, mas por fora está: Deus é maravilhoso, é lindo, é poderoso. Não, é hipocrisia. O Senhor quer ver mesmo você, quando estiver com dor, dizer: está doendo. Ele quer ver a gente quando estiver com dor, dizer: doeu mesmo, Senhor. Quando a gente estiver no buraco, Ele quer ver a gente dizer: socorro, parece que sua mão não me alcança. Então não se sinta culpado quando no meio da dor, no meio do teu furacão, você de repente se abalar. Pois nós somos feitos de carne e osso. Nós somos feitos de carne e osso. Toda promessa de Deus, ela é submissa à vontade de Deus. Eu comecei dizendo que nem todas as orações serão atendidas,
Eu vou dar o exemplo na escritura e depois eu vou contar o meu testemunho hoje aqui. É um testemunho. Nesse exato momento que eu estou ministrando a palavra, eu estou tendo uma perca financeira de 30 mil reais. Perca financeira de 30 mil reais. Então eu estou passando pelo vale. Não estou com muita cara de quem está passando pelo vale, né? Mas estou passando pelo vale. E eu vou contar para vocês o que aconteceu com minha vida e o que está acontecendo nesse momento e o que aconteceu no Lajedo, porque eu fui lá brigar com Deus. Fui para o Lajedo hoje brigar com o Senhor, perguntar para Ele. E quem pergunta encontra a resposta. Quem vai atrás de Deus procurando uma resposta vai ter. Então, se tem alguém aqui hoje que está buscando resposta, a resposta vai chegar e é agora. Agora, se essa resposta vai ser agradável aos nossos ouvidos ou não, aí é outra história. Romanos capítulo 9, versículo 14 a 16. Romanos 9, 14 a 16. Toda promessa de Deus ela é submissa à vontade e ao plano do Eterno. Ela é submissa ao caráter do Eterno. Ela está submissa ao que Deus quer fazer na minha vida. Ela está submissa ao que Deus tem para minha vida. Só vai acontecer na minha vida aquilo que estiver de acordo com o propósito dele em mim. E diz Romanos 9, versículo 14, diz assim: que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E agora é a hora da gente dizer: misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus. O que é que Deus está dizendo? Desde o Velho Testamento, porque se foi dito a Moisés, não é Novo Testamento, não é Velho. Paulo está repetindo porque é uma doutrina que ainda vigora hoje na graça. O que Deus disse a Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. Como que eu submeto agora aquela promessa de Yeshua? Peça que você vai receber. Só que aí agora eu tenho que submeter essa promessa, peça que você recebe, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter. Vou contar agora o meu testemunho. Há muito tempo eu venho orando pelo meu veículo. Orei, comprei o carro, gastei dinheiro consertando o carro, vim para São Nicolau, e aí o carro deu mais defeito, eu tive que fazer o motor, fiz o motor, tomei um empréstimo para fazer o motor do carro. Fiz o motor do carro em Chaparia, 7 mil e pouco reais. Quando eu estou me levantando desse baque, um mecânico vai mexer no freio do carro, esquece de tirar o ar do sistema. Eu tenho que ir para Salvador, vou para Salvador com o freio do carro funcionando. De repente, o ar, não sei o que foi que aconteceu, falta freio e eu bato o carro no fundo do carro de um rapaz e no pedágio, porque eu tive que jogar para o pedágio para não ir todo no fundo do carro do rapaz. A frente do carro ficou toda esbagaçada, não tão esbagaçada assim, quando eu falo, fica parecendo que, né? Mas a lateral do carro ficou imprestável, na lateral. A suspensão do carro toda quebrada, não prestou para nada. E o outro lado que bateu no veículo ficou amassado, tinha jeito. Mas como o chapista que eu paguei para fazer o serviço soldou a lateral do carro, e não era soldado, é parafusado, o chapista lá para fazer o serviço teve que cortar. Quando ele cortou, ele disse: não dá mais para voltar no lugar, botou aquela peça branca que está lá. Aí o carro ficou coloridinho, porque por causa do erro do chapista daqui que eu tive que fazer o serviço. O que é que acontece? A gente conserta o carro lá em Salvador e vem para cá. Onde que isso entra na mensagem dele? Irmãos, eu estou no monte toda semana. Eu estou orando toda semana. Jejuar
Vira e mexe eu estou jejuando, principalmente quando eu tenho uma causa nas mãos de Deus. Não foi falta de jejum, não foi falta de oração. Antes de ir para Salvador, eu digo: Senhor, me livra de todo acidente. E crie. Deus ouviu minha oração, irmãos? Ouviu. Ele atendeu? Não. Minha esposa lhe respondeu que em partes. E é tema da mensagem. Realmente, em partes, ele vem atendendo. E as promessas de Deus e a resposta de Deus na nossa vida é em partes. Mas qual foi a minha oração? Senhor, me livra de todo acidente, me livre de todo mal, me livre do homem mau, me livre dos incidentes. Senhor, me guarda no trânsito. Do jeito que eu estou saindo daqui em paz, faz eu chegar em paz lá também. Bato o carro porque perdi o freio. Não bati o carro porque bebi, não bati o carro porque eu estava fazendo coisa errada no trânsito, não bati o carro porque eu não sei dirigir, bati o carro porque faltou freio, por um erro mecânico. E agora vem a questão: Deus me guardou em partes. Ele atendeu a minha oração, atendeu naquilo que Ele quis. Terei misericórdia de quem eu quiser? Então Ele tem misericórdia quando Ele quer, segundo o que Ele quer. Mas se Ele tiver um propósito com aquela situação, com aquela tragédia, infelizmente vai orar, vai jejuar, vai colocar na mão de Deus, vai sentir paz no coração, mas a calamidade vai chegar, porque Ele tem um propósito com aquela calamidade na nossa vida. Simples assim. E eu cheguei hoje no Lajedo reclamando com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor pede para a gente ter fé, e fé é confiança, mas eu estou meio bronqueado com o Senhor. Por quê? Eu vinha de Serrinha ano passado, louvando, engrandecendo o nome de Deus, louvando, falando em línguas, sentindo a presença de Deus, engrandecendo o nome dele. A moto passa por cima da lama, eu caí com a cara no chão, regacei meu dedo, fiquei todo enlameado. Quando eu levanto, eita Jesus, o que foi que aconteceu? Eu caí de moto, na chuva, né? Aí levanto com as compras todas com a moto. Quando eu estou levantando, a moto vira por cima de mim de novo, com o motor quente, pelando em cima das minhas pernas. E aí vem passando na hora o quê? Um ônibus, o cara abre a porta do ônibus, olha para minha cara e diz: e aí, quer ajuda? Eu digo: não, já estou de pé de novo com a moto, todo mundo olhando. Eu com a cara mais amarela que essa bateria, cheio de lama, passei uma vergonha danada, enquanto eu estava louvando, engrandecendo o nome de Deus. A gente diz assim: se eu estiver na presença, nenhum mal me toca. Eu aprendi errado. Deus me ensinou naquele dia que ser cheio do Espírito Santo não me livra da cruz. Paulo era cheio do Espírito Santo, mas Deus não o livrou de ser apedrejado. Paulo era cheio do Espírito Santo, mas Deus não o livrou do navio dele afundar e ele tem que parar na beira do mar, como foi pregado na semana passada. Agora eu quero perguntar para a igreja, estou dentro do contexto. Cheguei para Deus e falei: Senhor, que negócio é esse? O Senhor está comigo ou não está? Na tua palavra tem uma promessa no Salmo 91, que se eu estiver escondido na tua presença, nenhum mal me atinge, nenhuma praga me pega. E agora? Caí da moto. E agora, Deus? Fiquei todo arrebentado da moto. E agora eu orando, jejuando, o carro bateu. E agora quando eu volto da batida desse carro, eu descubro que o cabeçote do carro foi embora. Um cabeçote novo é 3 mil reais. Meu Deus. Eu não tenho esse dinheiro, vou ter que vender o carro. Perdi o carro. Você tem noção do que é isso? Você orar, você jejuar, você ir para a campanha, dizer: Senhor, ungidão. Olha o nome do carro, ungidão. Na semana que a gente vai fazer o quê? Ia fazer, eu pelo menos não vou poder ir,
Fazer o quê? Missões. A gente ia para onde? Para dentro do sertão. Fazer o quê? Pregar. Onde? Onde não tem igreja, o carro quebra. E quebra de um jeito que é sem volta. A minha esposa falou que... A minha esposa falou aqui no culto, nesse instante, minha esposa falou aqui no culto, que ela orou pelo irmão dela, que ela tentou tirar o irmão e que porque ela estava fazendo pela sua própria cabeça, deu que o irmão dela não conseguiu ir, infelizmente não está mais entre nós. Mas a palavra que Deus tem para você nessa noite é diferente. Não é porque foi pela sua cabeça não, que Deus estava com você naquele negócio. Deus estava com você. Deus te encheu com o Espírito Santo para você consolar toda a tua família. Deus te encheu com o Espírito Santo para você tirar sua família de lá, para não ser morta e ir para Salvador. Um dos está aqui hoje vivo por causa da atitude que você teve, cheia do Espírito Santo. Ele estava. Mas sabe qual foi o problema? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quando nós oramos e jejuamos e buscamos e colocamos na presença de Deus, a gente tem a sensação de que, porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu estou santo, eu não estou cometendo pecado, eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou me dedicando a Deus, então logo eu estou em uma bolha, nenhum mal me toca. Vamos passear pela Escritura. Todos aqui conhecem José, filho de Jacó, jogado em uma cova só porque o pai tratava ele melhor do que os outros, só porque o pai mimava um pouquinho mais José do que os outros. Aquela inveja pegou o menino, jogou o menino numa cova, o menino inocente, José inocente, foi parar numa cova. Deus não livrou José da cova. Deus estava com José na cova? Estava. José, quem aqui acredita que José, conhecedor da palavra de Deus, caiu naquela cova e não orou? Diz amém. Quem aqui acha que José naquela cova funda lá, ele não estava chorando, dizendo: Yahvé, me livra, me tira daqui, socorro, está doendo, estou machucado, minha família se voltou contra mim, acabou, acabou meu chamado, acabou meu ministério, Senhor, estou jogado, estou no fundo do poço, estou quebrado. Quem disse que José não orou? Quem disse que José não cantou? Ele cantou, mas a oração não foi atendida. E agora é como o louvor que foi cantado aqui. E agora? Recua ou adora? Reclama ou adora? Fica com Deus ou sai? Permanece no caminho ou corre do caminho? Aleluia. Nós somos, irmãos, provados o tempo inteiro. E a triste realidade é que Deus não vai atender todas as nossas orações como a gente quer. Veja só. Eu orei para não bater o carro, bati o carro no fundo de um presbítero afastado da presença do Senhor. Falei de Jesus Cristo para ele com as minhas ações e com a minha boca. Ele hoje está falando que está se recuperando, está para voltar para a casa do Senhor. Em nome de Jesus. Tanto carro para eu bater, por que eu bati no fundo do carro de um presbítero afastado? Você levar a palavra para ele. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. A gente aqui não entende. Vai chegar o dia que eu vou olhar para essa perca que eu tive agora e vou dizer glória a Deus por aquela perca. Hoje está doendo. Hoje, irmão, nós está doendo. Dói. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu vou sair dessa cova. Sabe por quê? José saiu da cova. Vamos permanecer em José? Zezinho saiu da cova, Elza. O que é que ele pensou? Oh, glória a Deus, é agora que Deus vai me levantar para minha família de novo. Ai, Jesus. Ser vendido como escravo. Chega na casa de Potifar, vai trabalhar, menino. O jovem José, ele não fazia tudo que os irmãos dele faziam, não. Porque José é o primeiro filho da mulher que Jacó amava.
Os outros filhos que ele tinha com Lia e tinha com as suas concubinas. Então os filhos que eram de Raquel, na verdade eram das concubinas de Raquel. O primeiro filho com a mulher que Jacó trabalhou 14 anos para ter foi José. E ele dava do bom e do melhor a José, tanto que os irmãos tinham inveja. Então José não tinha preparo de trabalho não. Deus permitiu que o menino fosse para uma cova, para de uma cova ser vendido como escravo, para lá como escravo aprender a trabalhar, porque o pai não foi pai suficiente para ensinar ele as coisas da vida. E aqui eu aprendo outra lição. Quando o pai não cumpre papel de pai, quando a mãe não cumpre papel de mãe, Deus pega, bota na cova e joga como escravo para aprender a trabalhar, porque Deus mais tarde vai querer usar. E chega o Espírito Santo. Para ser governador, primeiro precisa passar pela cova, primeiro precisa passar pela prisão. E aqui vem uma palavra do Espírito Santo. O que você tem se sentido preso, que você olha e diz, eu estou tentando sair disso há tanto tempo e não consigo? Vai chegar o tempo de você ser governador e governadora em nome de Jesus. O que é que a gente aprende? Está lá em Potifar, irmão Antônio. José orava a Deus para voltar para casa, sim ou não? Sim, ele amava o pai. Louvava o Senhor, atendeu? Não. Não do tempo, nem do jeito. Porque nós oramos e acreditamos no Senhor, mas o tempo e o como é com Deus. Olha só que coisa interessante. Está lá José de boa na casa de Potifar, sendo fiel a Deus. A mulher do homem se apresenta para ele. Ele foge da mulher do homem e ele está inocente, servindo a Deus, sendo fiel. O que é que acontece com José? Sendo fiel, vai para a cadeia, viver de pão e água. Oh, Jesus. Por 1 ou 2 anos? Não, por muitos anos. Quando José vai se tornar governador do Egito, ele está com quase 40 anos de idade. Quando ele foi vendido, ele deveria ter uns 16 anos. Faça as contas, quanto ele não passou longe da família. Faça as contas de quantas orações ele fez a Deus e Deus não atendeu como ele queria. Aí depois está lá José na cadeia, sofrendo, vivendo uma vida que não foi ele que fez, vivendo uma vida que ele não pediu a Deus. Aparentemente, todas as orações e fidelidade dele a Deus tinham ido tudo pelo ralo. Está lá José na cadeia, de repente, olha velho, tem alguém procurando uma pessoa que interpreta sonho, e os copeiros dizem que você interpreta. O rei mandou a gente vir aqui cortar seus cabelos e tal, para você se apresentar diante dele e interpretar o sonho dele. Quando o menino interpreta o sonho do rei, que já não é mais um menino, o rei olha para a cara dele e diz, olha, nunca vi tamanha sabedoria. Vou fazer o seguinte, eu sou o faraó, depois de mim é você. E aí ele vai com o tempo e manda a família dele toda vir para o Egito. E aí vem o pai e uma galera para o Egito. A maioria da família dele estava viva, né, com exceção de Raquel. A maioria estava viva. E o que aconteceu? A bênção do Senhor na vida de José. Mas antes disso ele teve que passar pela cova. Aí quando a gente olha esse detalhe, a gente olha e diz assim, Deus livrou? Livrou. Livrou como eu pedi para ser livrado? Não. Mas livrou? Minha esposa, eu e minha filha saímos desse acidente sem um arranhão. E o homem lá também. Deus livrou? Livrou. De ter prejuízo financeiro? Não. Mas eu pedi para não ter prejuízo financeiro? Pedi. Mas ele não quis atender. Qual a razão? Não sei. No caso do presbítero eu sei, porque ele vai voltar para a presença do Senhor. Serviu de testemunho lá em Salvador essa história, serve de testemunho aqui, né? Então Deus ele nos livra, mas não de tudo. Às vezes a gente vai, eu vou falar assim diretamente, ó. Quando acontecer de vocês orarem, pedirem a Deus, e Deus não dá como você pediu, ainda que seja um livramento, uma cura, um livramento de uma enfermidade, uma perca financeira, alguma coisa interessante, você orou, você consagrou, você jejuou, você pediu, você creu que ia receber. Se Deus não fizer como você pediu, não se assombre. É normal. Faz parte da caminhada cristã. Faz parte do servir a Deus.
Todos que serviram a Deus passaram por esse vale, passaram por esta agonia. Se nós somos servos do Eterno, não vai ser diferente conosco. Ela serve para nos fortalecer. Ela serve para nos dar mais entendimento, mais clareza sobre o reino de Deus. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei esses anos, de orar, de consagrar, de estar orando, falando em língua e cair, de estar indo com o carro orando para não ter nada e ter, de pedir para Deus guardar meus bens materiais e Ele deixasse esvair, ter prejuízo. Se eu não passasse por isso, o que é que eu ia acreditar e ia pregar, irmã? Se você estiver orando, nenhum mal vai lhe acontecer. Se você estiver jejuando, clamando a Deus no monte ou no seu quarto, nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Se você estiver escondido no Altíssimo, nenhum mal vai te tocar. Isso não é verdade. E é por não saber dessa verdade que muitas pessoas oram, Deus não dá, ela se frustra e sai da presença de Deus. Isso não vai acontecer aqui nessa comunidade. Isso não vai acontecer aqui nessa comunidade. A gente não vai voltar atrás porque o Senhor não atendeu a todas as nossas orações. A gente vai continuar firme. Sabe por quê? Se a gente continuar firme, mais cedo ou mais tarde Ele vai ter misericórdia de nós e vai nos dar algo, como o irmão Antônio falou, muito melhor lá na frente. Esse é meu consolo. Saber que meu Deus, Ele é poderoso para me dar o melhor lá na frente. Saber que meu Deus é poderoso para me tirar deste vale que eu estou. É isso que me dá esperança. Agora veja um segredo. Quem entende um texto errado, cria expectativas erradas. Quando a gente lê pedida-se-vos-á, quando a gente lê pedida-se-vos-á, o que vem à nossa cabeça? Se eu orar, eu recebo. E criamos a expectativa. Essa expectativa é humana, é falsa, viu? A gente cria aquela expectativa de: se eu pedir, Deus vai me dar. Deus vai me dar então tudo que eu pedi, tim por tim. E não é verdade. Isso, nem tudo que você pede Deus vai dar. E às vezes Ele não vai dar uma coisa boba. É algo bom você ter, mas Ele não vai dar, porque Ele quer treinar seu coração. Então, quando chegar o momento do Senhor não permitir que você tenha o que você está buscando, não abandone o Senhor. Se você orar e dizer: eu não posso ficar enfermo essa semana porque eu tenho que trabalhar, e de repente vem uma virose, não murmure, glorifique o Senhor, porque aquela virose ali, naquele momento você não entende, mas vai chegar um momento que você vai entender que ela foi útil à sua vida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu te agradeço em nome de Jesus pela tua presença na vida da tua igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai, pelos livramentos que nós te pedimos e o Senhor não deu. Obrigado, Deus, porque é para o nosso crescimento, é para aumentar nossa fé, é para nos tornar mais parecidos contigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor verteu o teu sangue puro naquela cruz do Calvário, que é maior que qualquer dor que a gente possa sentir, emocional ou perda financeira aqui nessa terra. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, porque Tu és com a Tua igreja, Tu és com o Teu povo, e o Senhor não nos deixará prostrado. O Senhor nos levantará com a unção do Teu poder. O Senhor estará conosco e será conosco todos os dias da nossa vida. Pai, obrigado, porque o Senhor nos abençoará com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu poder. Não nos faltará nada nessa vida, porque o Senhor é o nosso pastor, como diz a Tua palavra. Senhor, embora eu saiba que o Senhor não me dará tudo, embora eu saiba que o Senhor não me livrará de tudo, no meu coração, Senhor, eu vou continuar crendo como se o Senhor fosse me livrar de tudo. Eu vou continuar crendo como se o Senhor fosse me dar tudo, Senhor, porque eu sei que a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, os nossos bens, as nossas posses,
abençoa os nossos projetos, abençoa, Senhor, no nome de Jesus, Pai, a nossa saúde, a nossa casa, a nossa vizinhança, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, este povoado, esta cidade, abençoa nossa Bahia, nosso Brasil, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, obrigado, nos prepara para a Tua volta, em nome de Jesus, e a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus.